Fala pessoal, tudo bem? Vou fazer um vídeo aqui, respondi há algum tempo atrás no canal do Telegram. Quem quiser fica a dica, eu vou postar depois aqui o link, tá, para entrar. Eu vou falar um pouquinho sobre a situação econômica atual do Brasil, tá? A primeira foi postado lá no meu grupo, alguns vídeos, dentre eles um do Fernando Urich, muito bom, né? Ele consegue ter um padrão bom de qualidade nos vídeos, né? Mas não só, é o único, tem outros canais muito bons também que eu vivo postando lá, né? É o seguinte, tá? A gente tem que então, para entender esse contexto todo nosso, entender que a matriz econômica que nós vivemos, ela é baseada na escassez, na dívida e na alienação, tá? Então a gente tem esse problema muito sério no mundo inteiro, tá? Não dá para você entender qualquer análise econômica se você não entender e ter essa visão, tá? O Estado, ele é um ser sem sentimento, tá, gente? Ele é parasita, e tá? Ele não produz nada, ele só tira. Só ganha, só suga de você, tá bom? Então esse é outro ponto fundamental para se entender, ok? Daí questão tributária, de impostos e tudo, né? Uma coisa mais macro, a nível global, que vai querer fazer com que todo mundo pague imposto, porque o Estado precisa se financiar, tá? Isso aqui é outra coisa, outro ponto. O Estado, ele é dominado ele é feito por pessoas que não têm interesses assim tão bons. É como muito bem a Maria Pereira fala, né? Por que eles fariam isso com a gente? Como ela fala, né? Muito bem, por sinal. Ou seja, quem está no poder das grandes empresas, que tem conluio com o poder, são corruptos, tá, gente? Então eles vão querer ver o interesse deles, tá? E eles têm pactos até com entidades não humanas, tá? Da terceira, da quinta dimensão aí, que estão cooptados um com o outro, né? Com uma série de pactos e acordos entre eles, tá? O resultado disso, gente, é que você tem uma realidade socioeconômica e política catastrófica no mundo todo. E, obviamente, no Brasil, tá? Os profissionais de mercado, eles não têm a noção geral e nem a noção real desse problema, tá bom? Eles são doutrinados desde a mais tenra idade, né, por todo o contexto social de mídia que a gente tem, de faculdade, etc, né? Assim como de qualquer outra área, isso também acontece, né? Salvo algumas exceções. Então você tem um ou outro profissional de outras áreas que tem exceções a essa regra e conseguem perceber que tem alguma coisa errada nisso aí, tá? Bom, um sexto ponto seria que é o seguinte: boa parte dos investimentos de curto, de médio e de longo prazo, eles têm lastro, chamados ativos livres de riscos, tá? Tem até uma conta que a gente faz para calcular lá a carteira de Markowitz, assim por diante, que ele usa, né, o chamado ativo livre de risco, que são títulos públicos. Isso veio dos Estados Unidos para o mundo inteiro, tá? E o mundo inteiro trabalha com essa ótica. Você tem que ter um ativo da sua carteira de investimentos que, em tese, é livre de riscos e que sofre menos volatilidade. São títulos públicos, tá? E no Brasil, a LFT, que é esse padrão aí, tá? Que é o ativo livre de risco nosso aqui do Brasil, tá? Em tese, tá, pessoal? Porque o problema fiscal impacta diretamente nisso aí, tá bom? Vamos lá, o Estado, importante também entender que o Estado, ele usa a emissão de dívida para se financiar. Então a inflação, na verdade, do mundo todo, não é a única, mas uma das principais razões é a emissão de dinheiro, sem lastro. Ok? Então, isso é um problema muito sério, porque você acaba gerando uma inflação, uma flutuação de preços artificiais, inflação. Quando você deprecia a moeda que você tem com base na injeção de dinheiro. Isso tem, desde o Império Romano já tinham casos assim, tá? Pela Ásia, antiga China aconteceram também, enfim. Tem várias histórias nesse sentido aí, tá? Todos os profissionais de mercado financeiro, eles ganham com isso também. Então, esse é outro ponto. Porque as pessoas, sem saberem, tá? Às vezes a pessoa não é mal intencionada, mas ela é ignorante, no sentido literal da palavra. Ela não sabe, não percebe e muitas vezes não quer perceber também, tá? Porque ele tira vantagem. Ele ganha o salário dele, ele trabalha no banco, na corretora, né, vendendo um produto financeiro, um serviço financeiro. Então ele vai ganhar o dinheiro dele. Ah, não, isso não dá dinheiro, não, mas se eu vou ganhar daquilo, eu não vou falar sobre isso. Então a pessoa nem toca no assunto. Isso é muito sério, tá? Então muita gente faz um pacto sem saber, tá? E não tem nem sequer outra visão para fazer algo diferente do que seria, tá bom? O padrão médio de vida das pessoas que usufruem dessa fraude verdadeira que existe aumenta. E em muitos casos prospera muito, tá? Você pega um gerente, um diretor de banco aí, que ele consegue ter uma boa prosperidade média, né? Média da vida dele. Não fica milionário, mas ele fica bem de vida, tá? Se aposenta muito bem, né? Deixa uma herança para os filhos, né? Vai formando um patrimônio, enfim, tá? Só que é o seguinte, ele nunca resolve o problema macro. Então, por exemplo, você usa o índice de Gini, que é o índice que a gente usa na economia para medir a desigualdade social, a concentração de renda, na verdade, né? É uma das formas de se medir isso, não é única, mas é uma das mais conhecidas, né? Então você não consegue resolver esse problema. Pega o índice de Gini e compara pelo mundo, você vai ver como é que tá. Tá? Mesmo países desenvolvidos tem piorado a coisa, especialmente depois da pandemia, tá?
Outra coisa é que a gente fica refém também de todo esse problema, de tal modo que a gente não tem como sair dessa matrix econômica, né, social, política, jurídica e tal que a gente vive, de forma rápida e de forma convencional. Então, se você fizer sempre do mais do mesmo, e comprar os mesmos produtos, os mesmos serviços, e usar a mesma ferramenta, vai ficar assim, não vai mudar. Por isso que a gente tem que fazer diferente, tá? A maior parte dos investimentos das pessoas estão lastreadas nessa fraude toda. Em conluio, é claro, né, com os bancos, com as corretoras, com as financeiras, assim por diante. Que são os grandes braços, né, os dealers, como o Banco Central tem um termo técnico chamado dealer, né? Que é o cara que distribui o dinheiro na praça, tá? Entre outras coisas, título público e tal, tá? Então isso de fato existe. Esses agentes do sistema macro, né, econômico aqui, no Brasil e no mundo todo, é mais ou menos desse jeito aí, ele existe, tá? Então é um verdadeiro pacto, um contrato, um acordo que é feito, inclusive juridicamente falando, literalmente existe mesmo, tá? Nesse sentido. E os que são implícitos, né? Quer dizer, ó, daqui você ganha aqui, entendeu? Então eles agem dessa maneira. Uma forma bem reptiliana, por sinal, né? Assim, gente, é fundamental a gente pagar, né, as nossas contas com a atual ferramenta, que é esse sistema que a gente tem hoje, tá? Mas fazendo urgentemente um novo modelo, um novo paradigma de vida. Ou seja, investindo também fora desse sistema financeiro convencional. Ok? Então quem investe em título público tem que pensar em investir também em outras coisas. Primeiro, em si. Primeiro, nas medidas prudenciais. Terceiro, vamos falar de fundo, DI, título público, uma debenture, carteira de ações e por aí vai. Tá? Seguindo adiante aqui, a gente também é importante dizer, né, que há um descasamento muito grande da economia real, que a gente tem, de fato, quem produz na economia, né, com a economia monetária, ou mesmo dos mercados de ações e títulos, especialmente de ações, os dois, tá? Títulos e ações, tá? Porque você injeta dinheiro, a galera compra ação. E você injeta dívida, o preço do título oscila muito e tal, também tem isso, tá? Eles são muito inflados, é uma verdadeira bolha que existe no mundo inteiro, tá? Por conta de políticas monetárias expansionistas, que é a emissão de dinheiro que a gente tem aí, tá? É por isso, né, que eu falo novamente que é para investir primeiro em si. Porque se você tem um valor intrínseco em você mesmo, você agrega mais valor à sua própria pessoa, ao seu próprio ser, naturalmente você cresce de fato como uma economia real, entendeu? Você consegue produzir mais e melhor, agregar mais valor à sociedade que você vive, a todos os demais. Okay? Isso é muito importante de se entender. Tá? Depois, dado o momento que a gente vive de transição, quer dizer, a gente está passando de uma fase hoje para uma próxima, você tem que ter uma medida prudencial para esse momento específico. Tá? Então, que é o que eu falo nas minhas consultas individuais, nas minhas carteiras de investimentos sugeridas aqui. Tá? É importante você entender essa parte aí. Tá? E aí sim, terceiro, a gente fala do mercado tradicional de fundos, de carteira de ações, de títulos, e investimento no exterior, planejamento sucessório, seguros, previdência, consórcio e por aí vai, tá? Então, só para o vídeo não ficar tão longo, então o que acontece? O que a gente tem visto aqui no nosso caso do Brasil? A gente tem visto que isso não é uma diretriz que vem de fora, tá? É de cima para baixo que vem. E o Brasil hoje está passando por uma readequação do seu cenário interno fiscal. Na verdade, o governo atual foi colocado aí, não é por acaso, porque eles vão conseguir, ou eles têm mais, vamos chamar, iniciativa em termos de poder, eles exercem de fato o poder, né? Para cumprir determinadas agendas, ok? De interesse de quem está no comando, ou de uma parte que está ainda no comando, né, nessa transação toda do mundo, tá? Então, como o Brasil tem bastante relevância no aspecto espiritual e no aspecto de commodities agrícolas, né, e minerais também, mas tem essa relevância, o Brasil é um player importante no mundo, tá? E a situação fiscal do país vai ficar ruim, tá? O calabouço fiscal, como se fala, né, não foi colocado à toa aí, tá bom? Eles querem fazer o Estado salvar a si próprio, então eles vão tributar mesmo que eles puderem, ok? Para sustentar toda essa política corrupta, né, que existe. Sempre existiu no Brasil, tá? O governo anterior também era corrupto, tá bom, gente? Enfim, mas o atual, ele é um especialista nisso, né? Então, tem esse ponto aí, tá? Então, deve-se tomar muito cuidado quando você pensa em investir em títulos públicos, tá? Isso a médio para longo prazo, porque é provável que a situação do Brasil fique impagável, e é provável mesmo que a gente tenha uma bela de uma crise fiscal, talvez a partir do ano que vem, vamos ver como é que fica, né? 25, talvez. Tão profundo ou pior ainda do que foi, eu diria que pior, tá? Do que foi lá em 14 e 15, lembra? Por quê? Porque agora o fator externo vai pesar muito para o Brasil. Tá? Dependendo de como é que essas questões de guerras, aí, de geopolíticas pelo mundo afetarem, você vai ter um entrave enorme na questão
da cadeia de suprimentos. Então vai começar a faltar muita coisa. Pode acontecer, tá, gente? Ou o Brasil não conseguir exportar, ele tem um estoque enorme e travado. Você não consegue exportar porque não tem navio, porque o câmbio travou, porque teve um reset financeiro, não sei na onde. Tá, guerra, e aí impede, o navio não consegue passar lá, e pode acontecer várias coisas aí. Questões naturais também, tá? Então por isso que é importante, mais uma vez, você saber investir com essa ótica, tá, do despertar. Não pense que o modelo convencional de investimentos, de dinheiro, de renda, etc., vai ser sustentável. Ele não é. Tá bom? Então pense em criptomoeda, pense em criptoativo também, que é o que a gente está trabalhando lá. Eu vou depois abrir mais o projeto aí, porque você tem que ter essa alternativa. Tá? A coisa realmente vai ficar inviável e não vai demorar. Tá bom, gente? Por enquanto é isso. Vou passar aqui o link das redes sociais. No Telegram eu dou mais detalhes, o pessoal vai perguntando, respondo por lá. Essa foi uma pergunta de lá. Fica a dica, quem quiser conhecer o grupo, tá? Por enquanto é isso aí. Abraço a todos, hein?